Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje é a sexta aula de uma sequência histórica que a gente fez aqui no YouTube, com aulas sobre como projetar e como prospectar vagas e como crescer profissionalmente trabalhando para os Estados Unidos, projetando para os Estados Unidos. Bom, vamos fazer aqui uma breve recapitulação das aulas, mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe, para que o YouTube possa distribuir essa aula para mais pessoas interessadas em projetar também para os Estados Unidos. Tá joia? Bom, vamos lá. Na sequência de aulas que você viu até hoje, você aprendeu que você deve primeiro focar apenas no plano A, que determinação é o que te faz não desistir. Determinação é fundamental. Posicionamento com a técnica da bandeira. Essa aula para mim foi muito boa. Foi uma técnica que eu aprendi dentro de uma mentoria, que quando você posiciona dentro de uma palavra, você escolhe uma palavra, que como você quer ser visto, você se posiciona daquela forma e você cria essa ideia de estar fincando uma bandeira, mas é para você sempre lembrar de que aquela forma, tudo deve contornar, tudo deve cercar aquela palavra que você escolheu. Então essa aula foi um espetáculo. Se você ainda não assistiu, volta para assistir. Bom, coerência entre a sua imagem, palavras, tom de voz, postura e ações. Você também aprendeu que no LinkedIn, o LinkedIn é um espaço de propaganda gratuita, propaganda a céu aberto. É um outdoor de graça que você tem para o mundo. Fundamental conectar-se estrategicamente com empresas e profissionais, construção de network profissional que eu te ensinei, como deixar o seu perfil americano no padrão das empresas, como as empresas querem, quais são as palavras-chave importantes, tudo isso a gente viu na aula de LinkedIn. O passo a passo para aplicar para uma vaga nos Estados Unidos e também o caminho mais rápido através do pitch e do network pessoal. Isso nós vimos na última aula. Bom, eu me chamo Juliana, projeto para os Estados Unidos remotamente há quase 3 anos. Sou criadora do programa Seja Arquiteto na América e também da mais forte comunidade de arquitetos que projetam para os Estados Unidos. E sou pioneira ensinando o projeto americano no Brasil. Bom, hoje você vai aprender uma estratégia secreta para você conquistar o seu espaço no mundo da arquitetura nos Estados Unidos. Por que secreta? Porque eu só compartilhei essa estratégia com os meus alunos de dentro do programa. Então hoje você está tendo acesso a uma estratégia exclusivíssima que eu vou compartilhar aqui com você hoje. Bom, LinkedIn, network, isso a gente já viu. E hoje você vai entender o que significa essas duas palavras, Real Estate and Contractors. Real Estate são os corretores de imóveis nos Estados Unidos. E Contractors, a gente viu na última aula, né? Inclusive tem muitos brasileiros que são construtores nos Estados Unidos. Quem constrói e quem faz reforma são os Contractors. Mas antes que eu te apresente essa estratégia, eu vou te contar uma história. Hoje, vamos supor, hoje você decide empreender e montar uma padaria. E aí, o que você precisa ter nessa padaria? O que você vai vender nessa padaria? Pães diversos, tortas, doce, torta salgada, biscoito caseiro, enfim, uma diversidade de produtos, não é verdade? Nós só temos milésimos de segundos para causar uma boa impressão. 99% das vezes, nós só teremos uma única chance de causar essa primeira impressão, de proporcionar essa primeira impressão. Isso é comprovado. Se a sua padaria não estiver pronta, com as prateleiras cheias de produto, o que vai acontecer? Me fala. Se você abre uma padaria e você fala assim, Juliana, mas eu quero abrir a padaria, mas eu já gastei tanto com a reforma, eu já gastei tanto com o aluguel, eu já gastei para fazer o letreiro, eu só vou ter uma verba pequenininha para fazer os produtos de fato. Então eu só vou fazer ali uma prateleirinha na saída da padaria, porque quem sabe quem está passando na rua não olha e não compra um pão.
Gente, não existe isso. Se uma pessoa entrar na sua padaria, ela estiver vazia, se as prateleiras não estiverem cheias de produtos e eles não forem atraentes, o que vai acontecer? Essa pessoa vai embora. E ela não vai te dar uma segunda chance. Ela simplesmente nunca mais vai voltar na sua padaria. Então você só tem uma chance de impressionar. Você só tem uma chance de fazer um pão tão gostoso que a pessoa compre e ainda queira voltar. Dito isso, me diz uma coisa. Adianta você prospectar projeto nos Estados Unidos para ganhar 3 vezes mais do que você ganha no Brasil, se você ainda não sabe projetar no padrão americano? É a mesma coisa. Adianta você inaugurar a sua padaria se você não tem produtos para encher a sua padaria? É a mesma coisa, a gente conversou sobre isso na aula passada. É exatamente a negativa que os candidatos à vaga daquela empresa lá em Nova York tiveram. A empresa percebeu que eles não estavam ainda prontos, que eles ainda não estavam projetando no padrão americano. Então, a empresa não tem tempo de treinar. A empresa não vai gastar, porque tempo é dinheiro. Eles não vão gastar tempo e dinheiro te contratando se você não está pronto para trabalhar. E como bacharel de arquitetura, você pode projetar nos Estados Unidos remotamente. Você pode projetar morando lá nos Estados Unidos e não precisa validar o seu diploma. E é perfeitamente possível que você ganhe entre 10 mil reais, 15 mil reais por mês. Pode ganhar até muito mais, né? Mas para quem está iniciando ali, é mais ou menos essa a expectativa de salário. Bom, uma média salarial aí para um arquiteto americano é essa. Eu trouxe os dados, tá? Porque para não dizer que a Juliana tirou isso da cabeça dela, não é da minha cabeça. Isso aqui são vagas publicadas em sites como o Indeed, dentro do próprio LinkedIn, o ZipRecruiter. Tem vários sites que eles publicam essas vagas e eu peguei algumas referências de valor. Essas vagas são atuais. Então você tem aqui o contrato é anual, por exemplo, se você tem um arquiteto americano, eles fazem um contrato anual, então eles combinam um salário anual e dividem aquele salário por mês. Então, se você tem aí, por exemplo, entre 50 e 90 mil dólares por ano, você vai dividir isso por mês. Também pode ser negociado por hora, então você tem aí 33 dólares por hora, 39 dólares por hora, dependendo do nível do cargo, né? Dependendo da quantidade de experiência, dos anos de experiência, esse valor vai variar. De uma forma geral, vai variar entre 300 mil reais e 600 mil reais por ano. Isso dá uma média de 37.500 reais por mês. Isso é para um arquiteto americano. Por que eu estou trazendo isso? Nós não somos americanos, certo? Mas isso é para você entender o quanto a profissão é valorizada nos Estados Unidos. O arquiteto é extremamente respeitado, é uma profissão tão respeitada quanto um médico, para você ter ideia. E a média salarial para um brasileiro, por exemplo, que trabalha remotamente. Então, eu trouxe aqui 2 vagas para você ter ideia. Os cargos iniciais, você vai tentar, para trabalhar remotamente, você pode tentar como drafter, que é um cadista, uma pessoa, um desenhista, pode ser no Revit, né? Mas uma pessoa que vai fazer desenhos técnicos. Você pode tentar, por exemplo, de interior designer, você pode tentar cargos de... Enfim, tem os cargos iniciais técnicos, júnior também, que são cargos de entry level, que são cargos iniciantes para quem está entrando no mercado. Aqui são 2 exemplos de vaga e a média salarial está aqui mais ou menos 25 mil reais por mês. Só que isso aqui é para quem já está dentro do mercado americano, né? Um brasileiro, mas que já tem alguma experiência. Para quem está muito no começo, a expectativa é mais ou menos aquela que eu falei aqui anteriormente, entre 10 e 15 mil reais por mês. Exatamente por isso que você está no lugar certo e na hora certa. Eu tenho certeza que depois de eu te falar esses valores, você está assim, meu Deus, o que eu estou fazendo no Brasil? Eu não estou incentivando a imigração, tá? Que isso fique muito claro, não é isso. Mas, morando no Brasil, você pode sim projetar para os Estados Unidos remotamente, assim como eu. Eu sou prova viva disso, tenho vários alunos que trabalham dessa forma. E também tenho alunos que já moram nos Estados Unidos, que nem sabiam que poderiam trabalhar nos Estados Unidos e hoje eles já trabalham, atuam na área.
sem assinar projeto, certo? Porque como bacharel de arquitetura, a diferença é que você não pode assinar o projeto. Você pode sim fazer o projeto e a parte da assinatura, da responsabilidade na prefeitura, por exemplo, vai ser terceirizado, vai ter um arquiteto que vai assinar. Essa prática é comum nos Estados Unidos. Nem 50% dos arquitetos que se formam nos Estados Unidos americanos, eles não têm o registro, é caro, exige muito, são muitas exigências e requisitos para você tirar o registro, que seria como o CAL no Brasil. Tem o NCARB lá nos Estados Unidos, tem também o conselho para quem é de interior design, para quem é de design de interiores. Então é caro e também é por região. Então, se você tira o registro na Flórida, você não pode atuar em Boston, em Massachusetts, em Nova York. Isso limita o arquiteto, então muitos deles não tiram esse registro. Então, isso é uma prática comum nos Estados Unidos, não ter o registro. Isso vai te permitir que você trabalhe na área de arquitetura, você só não vai assinar o projeto. Bom, o último passo para você inaugurar a sua padaria, para você se lançar no mercado de arquitetura americano, o design de interiores, é o programa Seja Arquiteto na América. Tá? É fundamental, você já viu aqui pelas outras vagas, se você viu aqui na outra aula, o quanto é importante você saber projetar. Porque de nada adianta você querer se inserir no mercado se você não sabe fazer. Bom, o programa Seja Arquiteto na América, eles são 28 aulas gravadas e dentro desse programa você vai aprender a fazer um raio-x da obra. Eu vou te apresentar uma obra completa, eu vou construir junto com você um estudo preliminar, projeto de prefeitura e o detalhamento de marcenaria completo. Você vai aprender um projeto do começo ao fim, junto comigo. Durante essas aulas eu uso o AutoCAD como uma ferramenta de demonstração, mas eu não ensino o AutoCAD, tá? Que fique claro isso. Tanto que eu tenho alunos que usam Revit, que usam SketchUp, que usam Layout, que usam outros softwares, até o ArchiCAD e AutoCAD também. Então, o AutoCAD não é uma premissa básica, tá? Ele é só uma forma que eu tenho para demonstrar como funciona, né, a construção do projeto, os detalhes técnicos e tudo mais. Além disso, você vai receber um template do AutoCAD no padrão americano. Você vai receber um material todo de apoio em PDF e você ainda vai entrar para a comunidade do programa. Essa comunidade do programa, ela é assim, puro network. Primeiro porque eu tenho alunos grandes, de grandes escritórios no Brasil, que são arquitetos que dentro dos escritórios têm áreas, departamentos internacionais que fazem projetos grandes. Tem aluno do estúdio Arthur Casas, tem do Jacobsen, tem alunos que moram nos Estados Unidos e que até já ofertaram emprego dentro do grupo, dentro da comunidade, porque precisava de pessoas para fazer 3D ou para fazer layout. E você vai ter acesso ao programa por um ano. Um ano você vai poder assistir e reassistir quantas vezes você quiser. E tem todo esse material de acesso lá. Além disso, eu trouxe aqui para você o que os meus alunos falam. Eu acho que é mais importante eles falarem do que eu dizer. Isso aqui, por exemplo, a Tatiana falando assim, a Clarissa, ela mora lá nos Estados Unidos, ela mora em Massachusetts e ela compartilhou uma experiência e até assim, algumas preocupações que ela tem e que o brasileiro ele deve se preocupar em relação a golpe, em relação a ficar esperto, em relação a contrato. Então ela trouxe algumas coisas que são muito importantes da experiência dela lá do dia a dia e aí compartilhou com os alunos. E aí a Tatiana, que é a aluna, ela foi e falou, Juliana, essa comunidade é algo que não tem preço. Por quê? Porque ali dentro os alunos não só tiram dúvidas, porque dúvida é o mínimo, né? É o mínimo que se espera de quando você faz um curso desse porte. Um curso que tem o nível de uma faculdade americana. Então, você jamais teria acesso a essas informações que são tão preciosas, que vão muito além dessas informações técnicas, se você não estivesse dentro da comunidade. Então, a comunidade sim é um espaço de network, por isso que eu digo que é a comunidade mais forte de arquitetos que projetam para os Estados Unidos, porque isso você não vai encontrar em lugar nenhum. Bom, e o João também falou uma outra questão que eu achei muito relevante trazer aqui para vocês,
que é sobre a proximidade que eu tenho com os meus alunos. Eu digo que os meus alunos são minhas pupilas, são meus pupilos, porque eu lido com eles de uma forma que eu realmente quero que eles cresçam. E eu oriento, eu dou todo o direcionamento possível e assim, inimaginável. E isso não é comum em cursos que você compra na internet, né? Isso não é um curso que você compra, é uma comunidade de fato. E a comunidade, qual que é o sentimento de uma comunidade? É se ajudar. Então é para isso que eu tô ali. E essa disposição de ajudar, ela é contínua. Eu tô sempre ali à disposição e eu sinto, e ele falou isso também, né? Que ele sente que eu realmente quero tentar transmitir todo o conhecimento e experiência que eu adquiri no meu processo de Brasil, de adaptação do Brasil com os Estados Unidos. Eu realmente transfiro todo o meu conhecimento, eu não fico escondendo o jogo e fico contando metade das histórias e compartilhando só um pedacinho pra, sei lá, não sei por que as pessoas fazem isso. Eu realmente me dou e eu ensino tudo o que eu posso, tudo que eu sei sempre, trago novidades e a comunidade é para isso. É um apoio constante, não só meu, como entre os alunos também. E a Tanara também trouxe um feedback que eu achei importantíssimo compartilhar aqui com você, que é sobre a didática, sobre ser muito bem explicado e que qualquer pessoa que mesmo não tenha nenhum conhecimento precedente de projeto nos Estados Unidos, ela consegue acompanhar do começo ao fim e construir o próprio projeto. E inclusive assim, eu abordo o dia a dia também das aulas e isso eu auxilio os alunos ao máximo. Assim, quando eles passam por entrevista, eu dou apoio, eu dou orientações, a gente conversa, enfim, eu estou sempre ali disponível. E ela falou aqui, inclusive, que acredita que o curso deveria valer no mínimo R$5.000, porque esse valor é recuperado rapidamente quando você consegue uma oportunidade de trabalho nos Estados Unidos. E isso é verdade mesmo, que R$5.000 não seria nada, perto do que você vai ter de retorno, né? Bom, e dentro da nossa comunidade estão simplesmente o 1% dos arquitetos ambiciosos que sabem que podem alçar voos maiores, voos mais altos e que merecem crescer e serem bem remunerados por isso. Bom, e o resultado é esse, como o da Mariana, que ela veio compartilhar dentro da comunidade que ela estava muito feliz, que depois de passar por 2 entrevistas, ela foi contratada e está trabalhando nos Estados Unidos, remotamente. Inclusive, essa aula ela está sendo divulgada no dia 6 de novembro, e no dia 7 de novembro, no Instagram, eu vou fazer uma live com a Mariana, para ela compartilhar a experiência dela de adaptação de processo, como foi a entrevista, como é trabalhar para os Estados Unidos, como uma pessoa que está iniciando agora. Acho um ponto de vista muito válido e vai ser bacanérrima essa live. Se você está assistindo essa aula depois do dia 7 de novembro, você entre em contato comigo ou entra lá no meu Instagram, que essa live vai ficar gravada por tempo limitado. Então entre em contato comigo que eu posso tentar disponibilizar para você. Bom, e só dentro dessa comunidade que você vai ter apoio, orientação e direcionamento. Isso você não vai encontrar em lugar nenhum, nem na internet, nem fora da internet. Eu sempre recebo no direct, eu sempre recebo nos comentários dos meus posts no Instagram, pessoas perguntando de outras áreas. Juliana, mas você não conhece nenhum engenheiro que faz isso que você faz? Você não conhece nenhum farmacêutico? Até isso vieram me perguntar. Porque ninguém ensina o que sabe, de fato. Primeiro, porque quem já está trabalhando no mercado há muito tempo, que já tem uma vida estabelecida, os arquitetos eles não querem ficar ensinando. Quem que vai, né, teoricamente, perder tempo ensinando o que sabe, que dá tanto trabalho, né, ensinar e construir um curso tão estruturado como esse, como é o programa Seja Arquiteto na América? Quem que faz isso? Então eu não tenho nem outra pessoa para indicar como engenheiros que façam isso, ou farmacêuticos ou outros profissionais, porque é muito difícil as pessoas se colocarem à disposição de fato e se entregarem para compartilhar tudo que sabem. Bom, e depois dessa sequência histórica de aulas, eu vou agora te ensinar o último segredo para a gente fechar com chave de ouro essa sequência de aulas, que é uma estratégia infalível para você aplicar quando você estiver com as prateleiras da sua padaria cheias, tá bom? Não adianta você fazer antes, porque você vai se frustrar, perder o seu tempo
você vai desistir e não vai ser bem sucedido, você não vai conseguir, combinado? Bom, a estratégia infalível e o segredo, ele está em entrar no LinkedIn e, ao invés de você procurar as empresas de arquitetura, os escritórios de arquitetura, que sim, é uma estratégia, mas essa aqui é uma outra estratégia. Por quê? Porque você está indo direto a quem contrata os projetos. Nesse caso, para quem quer ser autônomo. Isso aqui é uma grande sacada. É uma grande sacada. Você não vai procurar, você não vai captar cliente diretamente com o cliente americano. Por quê? Você não tem aquela indicação, você ainda não tem aquele know-how. Você está começando agora. Então você vai procurar o real estate, que são os corretores de imóveis, e você vai procurar os contractors, que são os construtores. Lembra que a gente conversou sobre network? É aqui que entra o seu network. Além disso, você vai usar o LinkedIn, né? Você pode usar os seus contatos pessoais, mas você pode usar o LinkedIn. Então, dentro do LinkedIn, em vez de procurar as empresas, você vai procurar os corretores de imóveis, que são real estates. E essas pessoas, elas subcontratam os projetos. E você vai oferecer os seus serviços, você vai oferecer o seu pitch, que você já aprendeu na aula passada, a fazer um pitch bem redondinho, bem objetivo, junto com o seu portfólio direcionado para isso. Direcionado, por exemplo, para reforma de interiores, para design de interiores. Enfim, você vai escolher qual a sua área de atuação. Então, você vai juntar o seu pitch com o seu portfólio, uma carta de apresentação, e você vai se apresentar para o real estate e para o contractor. E você vai direto ao ponto. Você está pulando as empresas. Você consegue perceber? E os contractors, eles contratam direto os projetos. Então, você vai direto em quem precisa de fato, é quem tem contato, é o seu intermediário em relação ao cliente final. Porque você não tem esse acesso ainda ao cliente final, que é o americano, né? Que são as pessoas, os clientes finais dos Estados Unidos. Bom, lembrando que ninguém vai atrás de juntar as suas informações, ok? Então não adianta você deixar o meu Instagram, o portfólio aberto. Não, ninguém vai ficar lá procurando, buscando, perdendo tempo, o que você já fez. No LinkedIn eu fico postando as minhas publicações. Ok, isso é muito importante, isso é muito válido, mas ninguém vai buscar. Você tem que ter um portfólio de fato, com tudo resumido, com todas as informações em um único lugar, ok? Segundo ponto, americano não usa o WhatsApp e muito pouco o Instagram. Eles usam o Instagram, mas bem menos do que o brasileiro. O brasileiro ele é muito mais ativo e comunicativo e usa o tempo inteiro. O americano não. Então, a principal fonte, essa conexão, ela de fato acontece no LinkedIn. Tudo acontece no LinkedIn. LinkedIn é o canal, ok? Bom, o meu mantra, e eu trouxe aqui a minha filosofia de vida, que é: ninguém nasce bom. Bom você se torna com a prática e o treino diário. Ninguém nasce bom. Quando você pratica, você acha que eu nasci gravando vídeo assim? Claro que não. Nossa, eu gaguejava 1000 vezes, eu falava, eu errava. Até para postar no Instagram, como eu demorei para aprender, como eu demorei para falar rápido, para falar de mim mesma. E a gente não nasce sabendo. Isso é treino. Sucesso é quem treinou até chegar lá e não desistiu. É isso. Então, quando você entende que, cara, para eu chegar lá eu só preciso treinar, tudo passa a ser acessível. Você percebe que fica viável? É só uma questão de tempo. Não é mais questão de se eu vou conseguir. É uma questão de quando eu vou conseguir. Basta não desistir. Basta você ter determinação e seguir firme no seu propósito. Bom, agora você já descobriu que você está no lugar certo, que você merece ser um arquiteto bem-sucedido. Entre para o programa Seja Arquiteto na América. Se você está assistindo essa aula depois que o programa já foi lançado, porque eu estou lançando agora, hoje é dia 6, amanhã no dia 7 eu vou fazer uma live lá no Instagram às 8 horas da noite com a Mariana, que é essa aluna que está lá, que está trabalhando nos Estados Unidos remotamente. Ela mora no Brasil, trabalha para os Estados Unidos. Se você está assistindo essa aula depois do dia 7 de novembro, você me procura que nós podemos conversar.
Se você está assistindo essa aula no dia 6 ou no dia 7, dia 8, dia 9, fecha as inscrições e a última turma de 2023. Combinado? Bom, te vejo do outro lado, lá na área de membros da Hotmart. Esse é o meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, me siga. Eu compartilho muito conteúdo rico, inclusive sobre o programa, sobre o dia a dia, sobre outros alunos, resultados, experiências, dúvidas, como funciona o programa. Tem muita informação lá dentro do meu Instagram, @jupupim. Me adiciona porque você vai acompanhar também o meu dia a dia de trabalho remoto nos Estados Unidos, combinado? A gente se vê, até mais.